Fórum da Liberdade. O debate acontece num ano marcante para o país. A Constituição que vamos produzir é um catálogo de aspirações vazias, uma série de privilégios corporativistas, uma confusa organização do Estado e, a meu ver, será de curta duração. Em discussão, a intervenção do Estado na economia e o significado da palavra que dá nome ao fórum. Hoje no Brasil, liberdade significa, no meu entender, apenas a liberdade política. O grande objetivo desse fórum é a conquista da liberdade econômica. Liberdade hoje no país significa, sobretudo, crescimento econômico. Significa mais emprego, menos desemprego, significa mais salário para o trabalhador. A sucessão presidencial domina o encontro. Sabe qual a proposta que eu faria sobre política salarial no primeiro dia de posse? Em primeiro lugar, um reajuste, porque o trabalho não inflaciona. O presidente Vargas esperou até o último momento. Quando ele arrancou para não parar, a não ser lá no Palácio do Catete. Isso vai acontecer conosco. Você, eventualmente, poderia até trocar o vice, mas trocar o vice naquelas hipóteses que a lei já prevê. A sociedade está cansada de política em cima do muro. Eu acho que nós precisamos sair, enquanto partido político, dizendo quem é presidente, quem é vice, mesmo porque, se a sociedade não souber quem é o vice, pode acontecer outra surpresinha como essa do Sarney. Discussão sobre liberalismo e social-democracia. Carlos Marx reconoció en el manifiesto comunista que el libre mercado era muy eficiente. Que se transforma em críticas ao governo de Fernando Collor de Mello. O presidente Collor prometeu a inflação zero, que seria, na realidade, uma taxa impossível de ser obtida, confiscou uma boa parte da poupança. Dessa poupança, quem menos precisava já teve esses recursos devolvidos. Quem mais dela precisava ainda os tem retidos. Todos os que têm as suas poupanças bloqueadas ainda temem que não haja devolução. Nós temos que implantar no Brasil algumas reformas liberalizantes. Mas eu entendo que só pode implantá-las com credibilidade um político com a sensibilidade social-democrática. O senhor entende que o governo para os descamisados ficou apenas na teoria e no discurso? Eu acho que agora perderam as calças, né? Ou as sungas ou as bermudas. O descamisado realmente ficou no frio. A Constituição volta à pauta central dos debates. É apresentado um projeto de revisão constitucional. As universidades, os sindicatos operários, os sindicatos patronais, os jornais, e da discussão nesse meio, que é o meio da sociedade, é que sairá o projeto definitivo a que os parlamentares não poderão deixar de se sensibilizar. É o melhor que poderia ter sido feito e na hora oportuna será em cima dela feito um grande debate no Congresso Nacional. O Prêmio Nobel de Economia, Gary Becker, diz que a interferência do governo piora a qualidade do ensino. A discussão sobre os rumos da educação teve a presença do ministro da Economia da Argentina. É muito importante que vocês aqui logrem estabilizar a economia, tratar de eliminar a inflação, porque a inflação afecta normalmente o nível de vida de los sectores populares. A tão polêmica globalização é tema do fórum. Hoje, os países, digamos assim, a mão de obra barata, a mão de obra não qualificada, a abundância de mão de obra barata e não qualificada é uma desvantagem para os países, mais do que uma vantagem como foi no passado. O Brasil precisa de um grande banho de iniciativa privada, de privatizações. Igualdade é uma utopia, uma fantasia, isso não existe. Creo que a única maneira de ter justiça, é decir, de establecer em uma sociedade igualdade de oportunidades. Políticos e intelectuais são desafiados a enfrentar um dos maiores problemas mundiais, a falta de empregos. É importante poner todo el acento en educar a los más jóvenes, precisamente en la primera y segunda enseñanza. Na legislação trabalhista, começar pela estrutura sindical. Adotar uma estrutura mais livre, mais democrática e mais representativa.
visões diferentes sobre a direção a tomar rumo ao desenvolvimento. Há opiniões que encerram divergências de fundo, talvez até em relação ao próprio conceito de liberdade. Sem justiça e igualdade de oportunidades econômica e social, a liberdade só existe para poucos. O principal obstáculo ao crescimento do Brasil hoje é o déficit fiscal. Todos os dados mostram uma melhoria da situação social no país. Os 500 anos do descobrimento provocam a investigação sobre o passado para traçar o futuro. A celebração de um novo projeto nacional de desenvolvimento deveria dar ao Estado brasileiro moderno agora a tarefa de liderar um processo de construção de poupança doméstica que nos blindasse dessa ilusão temerária de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital estrangeiro. Isto é bobo, nunca aconteceu em experimento de povo nenhum do planeta. Nosso crescimento econômico foi prejudicado pelo crescimento enorme, verdadeira explosão demográfica. Para mim, o que mais agride é o fato de tantos brasileiros nascerem em circunstâncias que não lhes dá qualquer horizonte de futuro. Eu acho que esse modelo racial brasileiro é um sucesso e que nós devemos tentar impô-lo ao resto do mundo, ensiná-lo ao resto do mundo. O desafio agora é enfrentar a crise social brasileira. Antecipando um pouco o Fórum da Liberdade, o Conversas Cruzadas de hoje tem a pretensão de apontar alternativas para a Previdência, que hoje se constitui numa grave questão social no Brasil. Nossos convidados do programa são o diretor do Instituto de Estudos Empresariais, Rodrigo Lacroix, justamente representando a entidade que promove, que realiza o Fórum da Liberdade. O economista da Polo RS, Agência de Desenvolvimento, Éric Camarano. O deputado federal do PT, Paulo Paim, com uma atuação marcante na área da Previdência, especialmente, além de outros tantos projetos já apresentados e consagrados na sua atuação parlamentar. E ainda é nosso convidado o secretário de Políticas Sociais da CUT, no Rio Grande do Sul, Mauro Salles. O Fórum da Liberdade, até por já estar na 14ª edição, é um evento vitorioso. E como é que pretende encarar esta questão, por exemplo, da Seguridade Social? Que importância terá o nosso tema de hoje no contexto do Fórum? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Brito, boa noite, companheiros de debate, boa noite, telespectadores. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui. De fato, esse ano o Fórum mudou um pouco. O Fórum ele tem 2 dias, né? Será sempre um dia. E ele se propôs a debater justamente a crise social. Eu não vou nem dizer questão social, mas na verdade essa questão social está em crise, uma crise muito profunda. E a questão da Previdência é uma questão fundamental. Veja que, em primeiro lugar, para quem é um liberal como eu, por exemplo, você ter uma Previdência compulsória, certo? Já é uma coisa antiética. Por quê? Porque tira completamente a autonomia do indivíduo. Eu não posso nem dizer quanto eu quero contribuir, nem para quem eu quero contribuir, ou que fim, ou que destino eu quero dar para minha riqueza, enfim. Isso, então, é totalmente antiético, certo? E, em segundo lugar, a Previdência hoje, a Previdência brasileira, economicamente ela é inviável, ela quebrou em 96, não é? Por quê? Porque ela tem esse sistema de repartição, né? Ou, conforme muitos conhecem como you pay as you go, é um sistema que realmente é fadado ao fracasso. Porque justamente ninguém faz uma poupança, as pessoas acabam não fazendo uma poupança, não é? Na verdade, nós 4 aqui estamos sustentando mais 16 pessoas. Eu ia dizer ao companheiro do fórum que é muito forte o termo que você usou na abertura da sua argumentação, quando você disse que é antiético a Previdência Pública. Se um sistema solidário,
que uma geração contribui para que a outra geração possa receber é antiético. Me assusta um pouco isso. Porque eu entendo que muito mais antiético é o que fez a iniciativa privada com os planos de previdência que ela aplicou no longo da história, assaltar o bolso dos trabalhadores, de pobres e da classe média. Eu dava exemplo até do Jair Soares aqui no intervalo, que ele conta uma história parecida com essa. Aí podemos lembrar, GBUX, KPM, como é que chama? Os montepios de algumas atividades. Exato. Recolheram durante toda uma vida e que dele esse dinheiro. Não devolveram para o povo. Apenas para que o telespectador nos acompanhe, antes de começarmos o programa, se falava, como sempre acontece, do nosso tema, e o deputado Paim lembrava de uma experiência pessoal do... Estou aqui promovendo alguém que não é do meu partido, que foi ex-ministro da Previdência, foi ex-governador, que é o Jair Soares. Ele, quando foi presidente da comissão que estudava essa matéria no Congresso, ele contava essa história para nós, que ele é um que foi assaltado, contribuiu e recebe hoje uma miséria para um grupo privado. Exato, um grupo privado, né? Em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, se a Previdência ela é viável na área privada, por que ela não pode ser viável também na área pública? Acho que a primeira questão que tem que ser trazida à tona é o fato, o que o Rodrigo Lacroix comentou, de que é antiético, assim, a intervenção do Estado sobre os direitos individuais. Eu acho que tem, assim, reflete uma posição que é a posição liberal, que tem todos os seus argumentos para ser defendida, mas eu acho que existe um ponto que eu queria ressaltar, no que disse o deputado Paim, que a sociedade tem que contribuir. Quer dizer, a noção de que a sociedade tem que contribuir para o sistema de previdência, ou para o conjunto da seguridade social poder funcionar, é algo absolutamente fundamental. Simplesmente porque, assim, não há de onde tirar recursos. Em economia, a gente costuma dizer que não existe como fazer almoço grátis. Em economia não há mágica, né? Se você tem que remunerar uma certa atividade que é garantir a saúde, a assistência e a aposentadoria do conjunto da população, esses recursos têm que sair de algum lugar. Qual é a ideia da CUT? Que modelo seria o mais interessante? Antes de discutir qualquer modelo, acho que tem a questão que é preliminar, né? Que eu acho que a gente enfoca a questão da segurança social no ponto de vista, primeiramente, do direito à proteção social, que isso está na Constituição e está nos direitos humanos, né? Qualquer discussão dos direitos humanos, da Carta de Direitos Humanos, é o direito à proteção social. Isso, né, de uma forma universal. É por isso que eu acho que a gente tem que desfocar um pouco da questão. A Previdência é muito. Os debates é muito contábil, cálculos atuariais, né, fica essa discussão toda. Na minha opinião, por exemplo, né, temos que garantir a seguridade social, a saúde, a Previdência. Vamos discutir o orçamento. O orçamento tem que se adequar a isso. Não pode ser o inverso. Né? Hoje, a prioridade não é a seguridade. Isso é um modelo de gestão, né, da economia. É uma opção do governo federal de economia. Acho que esse é algo que nós temos que ser balizado. Porque esse direito à proteção social, isso aí é básico. E hoje, o que está acontecendo? No momento do modelo econômico de crise, né, hoje o desemprego está enorme, a miséria, hoje os próprios dados econômicos, hoje nos últimos jornais, se mantém ainda o índice de pobreza, de dificuldade da população enorme hoje em dia. Só que em vez de aumentar a proteção, tem diminuído a proteção social.